tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Estou aqui para gravar mais uma aula para vocês e hoje nós vamos começar esse nosso momento, essa nossa hora de portuguesar com o que, gente? A leitura de um poema, não é isso? Então vamos nos deliciar por agora com a leitura de um poema e hoje eu trouxe para vocês Mário Quintana, certo? Esse livro aqui. E o poema escolhido é para falar sobre o próprio poema. Então, o título é Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, gente, o alimento que nós precisamos, ele está sim em ti. Só falta nós descobrirmos, não é? Quais são as porcinhas dos armários aqui dentro onde cada coisa está. E você pode descobrir isso quando você se depara com o novo, não é? Então, o novo para você, em muitos casos, ele pode até nem ser assustador. E o poema, ele é isso, ele chega aqui, ele faz um pouso, mas depois ele parte, porque ele já deixou o alimento que é necessário, que já estava em ti. Dito isto, lido esse poema de Mário Quintana, vamos começar o nosso conteúdo de hoje, certo? Mas, para que nós comecemos a nossa aula, eu quero só revisar com vocês uma coisinha. Vocês lembram da última aula que foi postada? Qual foi um macete, foi assim que eu disse a vocês, né, para nós colocarmos em nossa cabeça as classes gramaticais? Se recordam? E aí? Não? Não, gente, acredito que sim. Eu estou acreditando que todos se recordam sim, todos estão bem lembrados, porque vocês são maravilhosos. E nós vamos continuar aqui, relembrando. Olhem aí. Pode ser vocês que são 10 as classes gramaticais. Nosso estudo hoje é continuando a questão das classes gramaticais. E aí essa palavra que vocês podem aprender, que dela vocês vão tirar essas 10 classes gramaticais, é a nossa famosona aí, o Saampevapesi. Isso mesmo. Pega caderno, caneta, lápis, vamos fazer anotações, vamos deixar a preguiça de lado e vamos agora estudar mesmo, sabe? Estudar estudando, é isso agora. Aí, Saam, Sa, An, P, Va, P, Si. Cada letra dessa, relembrando aí a vocês, ela representa uma classe de palavra. Então aqui, ó, o S, substantivo, A de artigo, o A de adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Beleza? Até aí dá para compreender bem direitinho isso, né? A informação nova que eu vou trazer para vocês hoje é o seguinte. Dessas 10 classes de palavras da língua portuguesa, algumas delas podem sofrer uma variação, seja em número, gênero, grau ou algum outro tipo de variação, mas elas podem variar. São 6, entre essas 10, as classes variáveis. Então, olha só, as 6 primeiras aqui, vamos de substantivo até verbo, essas são as nossas classes variáveis. As demais, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, são as classes de palavras invariáveis. Elas não mudam.
elas podem a palavra vir no plural, singular, feminino ou masculino, mas elas não mudam a sua forma de escrita, elas são invariáveis. Dito isto, e qual é o nosso conteúdo de hoje? Nosso conteúdo de hoje é a classe de palavras adjetivos. Isso, adjetivos. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento sobre essa classe de palavras, os adjetivos, mas às vezes nós vamos nos esquecendo ao longo do tempo, não é? Mas quando a gente vai relembrando os conceitos, revendo algumas coisas, isso vai clareando mais a nossa mente. Caso não esteja lembrado de forma alguma, não tem problema. Vamos aqui cuidar e vamos aprender, vamos relembrar, vamos fazer o que tem para ser feito. Então, não precisa ter nem pingo de pânico, não é nada difícil. Dá para acompanhar muito bem. Então, vejam só. Colocando aí essas 10 classes de palavras, que eu sei que vocês já anotaram, né? Porque vocês são alunos exemplares. Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre o que vem a ser o adjetivo. Pronto. Nossa classe de palavra de hoje. Adjetivo. Vejamos. O adjetivo é a palavra que ela expressa uma qualidade ou uma característica do ser. Mas exatamente, ela se encaixa diretamente com o substantivo. Então, ela vai servir para qualificar, para caracterizar um substantivo. Essa palavra que tem essa função dentro da língua portuguesa, ela pode variar. Eu já disse isso a vocês, ela varia. Mas para que vocês entendam melhor esse conceito, eu vou trazer aqui para vocês uma palavra. A palavra bondoso. Olha, pelo nosso conhecimento de mundo, nós já temos sim uma noção do que é bondoso, o que é uma pessoa bondosa. Bondoso aqui, eu vou criar uma frase, eu digo o homem bondoso, a moça bondosa, uma pessoa bondosa. Percebam que eu posso sim atribuir isto se encaixando diretamente a um substantivo. No exemplo de homem bondoso, eu tenho como meu substantivo a palavra homem, homem bondoso. Olhem, o que eu estou declarando sobre o homem? Que ele é bondoso. Essa é uma característica do homem, é o que eu estou atribuindo a ele, homem bondoso. Mas, para que vocês não confundam e achem que toda palavra que nomeie qualidade é adjetivo, trago essa diferença. O exemplo daqui de bondade. Bondade, você já está pensando, professora, também é um adjetivo, né? Mesmo sentido, bondoso, bondade, mesma carga semântica de sentido. Só que vejamos se realmente isso se aplica. Porque, lembra, para ser um adjetivo, ele tem que se encaixar diretamente a um substantivo, qualificando ou caracterizando. Se eu mudo e coloco homem, bondade, tem sentido? Essa construção está perfeitamente aceitável dentro das normativas da língua portuguesa? Analisem aí. Homem bondade, moça bondade, pessoa bondade. Se questionem. Homem bondade? Isso se aplica? Isso dá? Não, gente. Aqui não dá. Porque bondade, nesse caso aqui, por mais que se aproxime quanto ao sentido da palavra, mas a função que desempenha dentro de um contexto é a de um substantivo. Lembra lá que substantivo, ele vai nomear também uma qualidade, né? O fato de eu ser bondoso, quando eu pratico algo de bom, essa ação é a bondade. A bondade. Lembrando que o substantivo ele pode vir precedido de um artigo, ou a, uma, uns ou umas, seja no singular, no plural. Bondade aqui é um substantivo, nesse exemplo aqui, bondade substantivo. Bondoso, sim, é um adjetivo, qualificando o nosso substantivo.
Essa é a função primordial do adjetivo. Para que vocês acompanhem melhor, compreendam melhor, eu vou agora para um slide que vocês irão acompanhar. Então, acompanhar aí esse slide, certo, gente? Não sai da aula, vamos acompanhar o slide agora. Então é isso, vamos continuar aqui. Vejamos. Adjetivos, nosso conteúdo, com a professora Airla Xavier, que sou eu, professora de língua portuguesa dos primeiros anos semi-integral, da EREM Carlos Rios, aqui de Arco Verde, e vamos dar continuidade. Olhem só, como eu sou forrozeira de plantão mesmo, gosto muito de dançar forró, ai, meu Nordeste, gosto demais. Então, assim, não podia faltar uma canção aqui que viesse assim, nos lembrar um pouquinho, né, do forró, do pé de serra, do nosso Nordeste. E eu escolhi trazer aqui para o nosso estudo um trecho da canção Orgulho de Ser Nordestino, do cantor e compositor Flávio José. Eu acredito que algum de vocês já tenha ouvido, né, essa canção. E ela diz o seguinte: eu quero cantar o Nordeste que é grande e que cresce, você não conhece, doutor. De um povo guerreiro, festivo e ordeiro, de um povo tão trabalhador. Por isso não pise, viaje, pesquise e conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste, é quem veste de orgulho a nação. Olha só, até me aventurar a cantar. Eu me aventurei, mas faz parte, a gente faz de tudo quando tá dando aula, não é verdade? Mas vamos aí. Olha, os versos que tem aí de um povo guerreiro, festivo e ordeiro, de um povo tão trabalhador. Percebam que tem aí algumas palavras que estão em destaque, estão em negrito: guerreiro, festivo, ordeiro, trabalhador. Essas aí são os nossos adjetivos. E os adjetivos, eles têm a relação com o substantivo, como já foi falado. Então, o substantivo aqui é povo. Então, é o povo que é guerreiro, festivo, ordeiro, trabalhador. Esse povo aqui, pelo contexto da canção, nós sabemos que se refere ao povo nordestino. Então, esses termos em destaque foram usados para caracterizar o povo nordestino. Passando adiante, entendendo o conceito, eu trago 3 exemplos para vocês, os quais eles diferenciam para a gente o que é o adjetivo, a locução adjetiva e a oração adjetiva. No primeiro exemplo, a primeira oração, temos Flávio José, cantor e compositor nordestino. Nordestino, nesse caso, é o adjetivo, é aquela palavra, o termo, que está se referindo ao substantivo Flávio José, atribuindo a ele uma característica. No segundo exemplo, Flávio José, cantor e compositor do Nordeste, percebamos que para trazer a noção, né, o valor de adjetivo, neste caso, foi usado mais de uma palavra para tal finalidade, para tal objetivo. Como foi usado mais de uma palavra, nós temos uma locução. Por ter o valor de um adjetivo, por estar caracterizando Flávio José, que é o substantivo, tem-se, então, uma locução adjetiva. Flávio José, cantor e compositor, que nasceu no Nordeste. Olha, agora, nós não temos apenas 2 termos ou uma palavra só para ser o caracterizador de Flávio José. Nós temos sim uma outra oração. Por que uma outra oração? Porque nós temos aí que nasceu no Nordeste, uma expressão que tem em sua composição um verbo, o verbo nasceu, logo aí é uma oração. Como toda essa oração está aí trazendo essa noção de um valor adjetivo, essa oração ela se classifica como oração adjetiva, pois toda ela se refere ao substantivo, né, está diretamente ao lado do substantivo, caracterizando. Então, aqui dá para vocês entenderem melhor essa noção do conceito. E quando a gente pensa em locução adjetiva, não é que é esse mais de um termo para chegar ao valor do adjetivo, eu trouxe alguns exemplos para vocês observarem. Olha, quando eu digo aves da noite, eu posso trocar a expressão da noite por um único termo, que seria noturnas. Então, aves noturnas da noite seria a minha locução adjetiva. Noturnas é a transformação da locução
por um adjetivo. Paixão sem freio, paixão desenfreada. Os demais exemplos. De águia é aquilino, de aluno, discente, de anjo, angelical, de ano, anual, de aranha, aracnídeo, de asno, asinino, de baço, esplênico, de bispo, episcopal, de bode, hircino, de boi, bovino, de bronze, brônzio, oênio, e por aí vai. Nós temos muitas locuções adjetivas que têm um correspondente com um único adjetivo para trazer a mesma informação. Então é isso, gente. Vocês terminaram aí de ver a questão da locução adjetiva. Vamos voltar para aqui agora, quadro, né? Quadro, para que a gente continue. Vocês viram essa partilha para entender o conceito de adjetivo? Então vamos ver a formação do adjetivo, né? Como é que o adjetivo ele é formado. Vou apagar o quadro para que vocês acompanhem aqui, ver se dessa vez o vídeo vai dar para vocês acompanhar aqui as anotações feitas no quadro. Então, nosso tópico de agora é a formação do adjetivo. O adjetivo, ele pode ser classificado em sua formação como simples, que a gente já tem um pouquinho dessa noção, simples. Ele pode ser composto, primitivo ou derivado. O adjetivo simples é quando ele é formado a partir de um único radical, né? Essa palavra ela tem apenas um radical em sua constituição, como é o caso de magro, belo, escuro. Ó, veja que eu consigo formar esse adjetivo com a presença de um único radical. No caso do adjetivo composto, assim como o adjetivo também substantivos, para que eu forme ele, eu vou precisar de mais de um radical. E comumente, né, de forma bem comum, vocês encontram esses adjetivos compostos com o uso do hífen, com a ligação do hífen, né? Exemplo aqui, ó. Luso brasileiro. Eu tenho um adjetivo composto, né? Eu tenho aqui os dois radicais. Um outro exemplo. Azul marinho. Tenho azul marinho, dois radicais para a formação desse adjetivo, então adjetivo composto. Primitivo seria aquele adjetivo que a partir dele eu tenho origem a outros adjetivos. Bom é um exemplo de adjetivo primitivo. Magro. Eu posso ter aqui como exemplo também belo. Belo eu posso ter. Eu já coloquei para vocês como simples. Mas vou colocar belo aqui também. Belo. Derivado. O próprio nome já diz, né? Ele parte de um outro. E nesse caso adjetivo, pode ser a formação de um adjetivo que venha de um substantivo, ou que ele venha de um verbo, ou de um outro adjetivo. Ó, de bom, bondoso. Nosso exemplo inicial, né? Bondoso. Belo, belíssimo. Posso formar aqui, ó. Belíssimo. De formação de palavras, nós temos isso aqui, a formação da palavra do adjetivo. Temos também o adjetivo pátrio. Para que vocês entendam melhor o adjetivo pátrio, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então está no slide. Acompanha aí no slide um momentinho, né? Tentar ver se fica melhor, se acompanha pelo slide. Então vamos lá. Olha aí no slide, o adjetivo pátrio. Adjetivos pátrios. Dentro da formação do adjetivo, nós temos também o adjetivo pátrio.
O adjetivo pátrio, ele é bem simples de se entender. Ele indica a nacionalidade ou lugar de origem do ser. Esse lugar de origem pode ser a cidade que você nasceu, o estado, a região, o país. E nós temos termos que são usados para indicar isso aí. No meu caso mesmo, eu sou de Sertânia, nascida em Sertânia, então eu sou sertaniense, pernambucana, nordestina, brasileira. Tenho todos esses adjetivos pátrios para me caracterizar. Sim, bora continuar aqui agora com a flexão do adjetivo. Olha, o adjetivo, como classe variável, ele flexiona, ou seja, ele sofre mudanças, alterações. Essa flexão, ela pode ser de gênero, número e grau. Vamos começar pelo gênero, né? O adjetivo, quando eu falo em gênero, vocês já se recordam por conta também da nossa última aula, né? Porque vocês são fantásticos. Vocês sabem que os gêneros, eu estou me referindo aqui às noções de masculino e feminino. Vamos entender aqui que nessa flexão é quando o adjetivo, já que ele acompanha na oração, ele tem que se reporta, está ligado ao substantivo, ele tem que concordar com esse substantivo. Se o substantivo vier no singular, ele tem que acompanhar isso também. Se vier no feminino, vai ter que acompanhar, no masculino tem que acompanhar. Vou dar um exemplo. O menino é belo. Olha, o menino é belo. Mas se no caso aqui eu quero dizer que é a menina é bela. Eu tive aqui, ó, uma variação, belo, bela, masculino, feminino. Ainda trazendo um pouco mais de informação para vocês, assim como o substantivo, o gênero aqui no adjetivo ele pode ser biforme ou ele pode ser uniforme. Deixa eu organizar esse nome aqui, uniforme. Biforme, o nome já diz, bi, vem de dois. Terei duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Então, nessa flexão eu tenho uma forma para cada um. Aqui, esse exemplo, o menino é belo, a menina é bela, eu tenho essas duas formas, belo e bela. Se fosse aqui, o menino é feliz. Vou mudar belo e vou colocar feliz. O menino é feliz. Feliz. Eu quero dizer a mesma informação em relação à menina. A menina é feliz. Analisando, a gente nota, a gente pode comprovar aqui que feliz não sofre alteração. Eu tenho uma única palavra, um único adjetivo para trazer essa noção de feliz, né? Então, o adjetivo feliz, sem existir uma para o masculino e uma para o feminino. Eu uso uma única forma para os dois gêneros. Então, é um uniforme, uma única palavra, um único adjetivo para trazer noção, né, valor de masculino e feminino. Simples, né, gente? Gênero masculino e feminino pode ser biforme, ter duas formas, e uniforme, uma única forma. Como aqui é mais simples, a gente já vai partir para a questão do numeral. Quando eu falo em numeral, nós nos lembramos de quantidade, não é isso? Se nós falamos de quantidade nessa nossa noção aqui da língua portuguesa, aí vocês já estão bem conscientes que nós estamos falando do singular e do plural. Sempre lembre disso. Já que o adjetivo caracteriza o substantivo, né? Ele está acompanhando o substantivo, ele também tem que variar quanto ao gênero, quanto ao número. Tá aqui.
número é esse valor de singular e plural. Singular. Vamos aqui. A flor é cheirosa. Exemplo bem clássico. A flor é cheirosa. Então, está no singular. Estou me remetendo a apenas uma flor. Mas, se eu disser as flores, olha, o meu substantivo aqui, flores, no plural, né? Sofreu essa variação, não é mais as flor, não se fala assim, né, gente? Pela norma gramatical, né? Pelo nosso acordo ortográfico aí, eu vou dizer as flores são cheirosas. Olha aqui, ó, o adjetivo cheirosas, onde ele aí sofre a flexão de número, né? Saiu do singular e foi para o plural. A nossa flexão de grau, eu achei melhor esquematizar para vocês no slide. Então agora vocês vão lá, acompanhem, não desistam da aula, certo? Mantenham-se fiéis ao processo de conhecimento de vocês. Sempre lembro isso, porque eu adoro lembrar isso a vocês, porque é muito importante, fundamental. Então, vamos lá. Olha aí o slide. Foi que eu deixei para vocês sobre o grau do adjetivo. Vejamos aí, pessoal, continuando essa questão da flexão do adjetivo, nós já vimos essa flexão de gênero e número. Vamos nos deter aqui um pouquinho mais ao grau, né? O grau do adjetivo. Olha esse esquema aqui que eu fiz para vocês, achei que fica melhor para vocês compreenderem. O grau, ele está dividido em dois, ele pode ser comparativo e superlativo. Por agora, nesse slide, vamos entender o grau comparativo. O próprio nome já nos traz a lembrança que comparativo é comparar, né? Eu comparo algo a alguma outra coisa, uma pessoa a outra. Então, o grau comparativo, especificamente, quando estamos trabalhando com esse sentido, ele vai indicar o grau primeiro em si, ele indica a intensidade da qualidade do ser. E no caso comparativo, compara-se a mesma característica, que pode ser atribuída a dois ou mais seres, e aí eu comparo, ou duas ou mais características que eu atribuo ao mesmo ser. O comparativo ele pode ser de igualdade, superioridade ou de inferioridade. Olha um exemplo de igualdade. Igualdade a gente já tem em mente, né? É o mesmo nível. Sou tão alto como você. No comparativo de igualdade, o segundo termo da comparação é introduzido pelas palavras como, quanto ou quão, né? Sou tão alto como você, sou tão alto quanto você, sou tão alto como você. Posso usar esses termos porque tem que ver esses termos juntos para me dar essa noção de comparação. Quando a gente pensa no grau comparativo de superioridade, né, eu vou ter algo que, em relação a outra coisa, ele está num nível superior. Exemplo, sou mais alto do que você, ou sou mais alto que você. Nesse caso aqui, do grau comparativo, né, ele pode acontecer com o auxílio do mais, o verbo e a expressão do que, ou mais que. Ou eu posso fazer isso com um único termo, né? Se eu tivesse aqui, tipo, sou maior que você. Percebam que eu substituo, né? Eu não tenho o mais alto, eu tenho o maior. Sou maior que você. Inferioridade. No grau de inferioridade, nós temos uma relação em que um ser em relação ao outro está num grau abaixo, digamos assim, a menos. Exemplo, sou menos alto do que você, ou sou menos alto que você. As duas formas, né, são corretas, seja com a presença da expressão do ou sem o do. Aí, o grau superlativo. Vamos entender bem direitinho o grau superlativo. O grau superlativo, ele está dividido aí entre outras duas formas, o absoluto e o relativo. O grau superlativo, ele expressa qualidades no grau muito elevado ou em grau máximo. O grau superlativo ele pode ser, né, o absoluto ou relativo, e ele vai apresentar essas seguintes modalidades. No grau superlativo absoluto,
ele pode ser analítico ou sintético. Analítico porque a intensificação, ela se faz com auxílio de palavras que dão a ideia de intensidade. Ou seja, eu vou utilizar aí advérbios para ajudar nessa intensificação de um ser a mostrar o quanto ele é, né? Algo que eu diga. Então, veja só. Nesse caso aqui, vou pegar aqui a canetinha para melhor apresentar a vocês. No caso aqui do grau analítico, nós temos o secretário é muito inteligente. Então, para reforçar, eu tenho o auxílio da palavra que dá a ideia de intensidade, que é o advérbio. Quando eu penso no grau superlativo absoluto sintético, eu vou dar a mesma informação, porém, eu vou usar um único termo, uma única palavra, e essa intensificação se faz por meio do acréscimo de sufixo. O que seria o sufixo? É esse termo que eu acrescento no final. A palavra inteligente, eu acrescento o íssimo. Então, íssimo, nesse caso, é o sufixo que eu adicionei ao termo inteligente para passar a noção da intensificação que eu quero trazer. Outros exemplos se tem também. Então, ó, percebam que nós temos analítico, eu faço uso de mais uma expressão para trazer essa noção de intensidade, e no grau sintético eu faço isso com um único adjetivo acrescido de sufixo. O grau relativo, então, o que seria o grau superlativo relativo? O relativo, ele ocorre quando a qualidade de um ser, ela é intensificada em relação a um conjunto de seres. Veja o exemplo. Essa é a temporada mais interessante da série. Eu estou expressando essa qualidade de intensidade de uma temporada quando comparada com outras temporadas de uma mesma série. Então, eu tenho um conjunto de temporadas, mas entre esse conjunto aí, tem uma que eu acho a mais interessante da série. Então, esse é o grau relativo, ou seja, ele é intensificado em relação a outros do mesmo conjunto, né? Uma temporada é mais interessante em relação a outras temporadas. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês, alguns superlativos sintéticos. Benéfico, beneficentíssimo. Bom, boníssimo, ótimo. Célebre, celebérrimo. Comum, comuníssimo. Cruel, crudelíssimo. Que a gente tem uma tendência a achar que seria cruelíssimo, mas o correto é crudelíssimo. Difícil, dificílimo. Doce, dulcíssimo. Fácil, facílimo. Fiel, fidelíssimo. Frágil, fragílimo. Frio, friíssimo ou frigidíssimo. São alguns, viu, gente? Alguns superlativos sintéticos, mas nós temos muitos outros. Então, percebam como a língua portuguesa ela é rica, como nós temos a possibilidade de passar a mesma informação de formas diferentes e que nós possamos fazer isso com essa consciência. Ótimo, terminado o grau do adjetivo. Vejam esses dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Esses dois exemplos nós vamos entender a posição do adjetivo. Se vocês lerem aqui, ó, junto comigo, ó, venha para sua nova casa. Venha para sua casa nova. Aparentemente nós temos as mesmas orações, as mesmas informações. Mas olha só, gente, aparentemente nós temos as mesmas informações. O que isso quer dizer? Que quando eu mudo a posição do meu adjetivo em relação ao seu substantivo, que no caso, nova, está em referência ao substantivo casa, aqui ó, o substantivo, certo? Casa. Perceba a mudança de posição. Aqui o adjetivo está antes da palavra casa e aqui depois. Leia para você mesmo. Por um tempinho aí, leia. E pense o seguinte: há diferença quanto ao sentido dado
os adjetivos dados a cada substantivo em cada oração dessa? O que é que você acha? Muda o sentido quando eu digo venha para a sua nova casa, venha para a sua casa nova. Ah, gente, há uma mudança no sentido sim. Então, em alguns momentos, a mudança da posição do adjetivo na oração pode acarretar numa mudança de sentido. Quando eu digo venha para a sua nova casa, eu passo a ideia de que aquela casa é a sua casa que você habitava e tudo mais, mas ela passou por algum processo ali de mudança, ela foi repaginada, podemos dizer assim, e essa repaginação ela deixou sua casa com aspecto novo, com a cara nova. Então venha para a sua nova casa. Diferentemente, venha para a sua casa nova é uma nova casa mesmo. Você está entrando numa nova casa a qual você não tinha. Houve essa mudança de sentido. Então vocês têm que estar atentos também a isso. E não ficar no automático. Achar que sempre vai ter o mesmo sentido. Ou achar que sempre aquele termo ele vai sempre funcionar com aquela classe de palavra. Pensando nisso, eu já dou um gatilho a vocês para vocês acompanharem o seguinte. Acompanha aí o que eu vou dizer a vocês. Beleza, já terminando nossa aula, eu tenho mais uma informação para trazer a vocês. O adjetivo, como o substantivo, quando eu falo a vocês sobre essas classes gramaticais, em mente já vem algumas palavras que, digamos assim, que frequentemente sempre são vistos como pertencentes a essas determinadas classes. Tipo, se eu digo a você caderno, mesa, lápis, cabeça, a gente já pensa substantivo. Se eu pensar em bondoso, feliz, alegre, triste, ótimo, a gente já pensa o quê? Isso é um adjetivo. Porém, olha o que nós vamos ver hoje. A depender de como esteja colocado dentro das frases, dentro das orações, nós vamos ter que analisar o contexto de aplicação daquele termo para sabermos se está se referindo a uma classe gramatical X ou Y. Flávio José é cantor e compositor nordestino. Nordestino aqui, que é o nosso termo de exemplo, que está em destaque, nessa frase, nesse contexto, é um adjetivo, porque ele está caracterizando o substantivo Flávio José. Porém, no segundo uso que eu tenho aí da palavra, do termo nordestino, é o seguinte: o nordestino é um povo tão trabalhador. Nesse caso aqui, nordestino, olha só o lembrem aí daquela regrinha que tem, né, que o substantivo, ele vem antecedido por um artigo, aqui, o artigo o, antecedendo aqui o substantivo nordestino, né, nós temos o substantivo, porque aqui, o nordestino é um povo tão trabalhador. Eu estou nomeando uma pessoa que é lá do Nordeste. A pessoa que é do Nordeste, o nordestino. Então, o nordestino é um povo tão trabalhador. O que eu declarei sobre o nordestino é tudo isso aqui, é o que eu declaro. Eu estou declarando o que sobre o nordestino? Que ele é trabalhador. Nesse caso aqui, adjetivo seria trabalhador, porque eu estou caracterizando esse elemento aqui, que é o substantivo. O nordestino é um povo tão trabalhador. Então, pode ocorrer sim uma mudança de classe gramatical a depender do contexto. Então, vocês vão ter que ter muita atenção e se ligar na questão dos contextos. A gente está tentando aqui escrever o nome contexto, mas deu, foi contexto. Lembre, para analisar a mudança de classe gramatical, tem que se observar a questão do contexto. Bem, gente, terminamos nossa aula de adjetivos. Espero que tenha dado para vocês entenderem aí um pouquinho do que eu quis trazer para vocês sobre essa classe de palavras, mas antes que eu encerre de vez esse nosso momento, eu trago um desafio. É um desafio, sim. Esse desafio se chama Adjetive Mais na Quarentena. Eu estou convidando vocês a adjetivar mais na quarentena, trazendo adjetivos positivos em relação à pessoa que você escolha. Então vocês vão gravar um vídeo bem curto, posta depois do nosso grupo do WhatsApp. Eu sei que muita gente ficou com vergonha, eu também fiquei com vergonha para começar, fico com vergonha dentro de cada vídeo que eu vou gravar. Mas assim,
Ai, respira fundo, grava um vídeo curtinho, escolhe uma pessoa da escola, que por conta, né, desse isolamento social nós não estamos mantendo esse contato físico, escolhe alguém da escola e coloque, diga aí para essa pessoa alguns adjetivos que você tenha observado, que você tem em relação a ela, adjetivos positivos. Então, é esse o desafio, adjetivo e imagem na quarentena. E como prova de que eu não posso só jogar bola para vocês, eu irei começar o desafio. Eu irei escolher uma pessoa da escola para adjetivar mais na quarentena. E deixa-me ver quem eu irei escolher para isso. Uma colega de trabalho. Vou escolher a professora Marinoia. Então, Marinoia, você é uma professora, uma profissional muito dedicada, esforçada, compromissada. Dedicação é o que pode lhe resumir. Adjetive mais na quarentena, você também. Então, termine o vídeo dizendo isso. Adjetive mais na quarentena. Desafio lançado. Espero que vocês acolham esse desafio, mas é um desafio do bem, não é mesmo? Então, um beijo para vocês, um abraço, tudo de bom, tudo de maravilhoso para vocês. Fiquem com Deus e bola pra frente. E não esqueçam do desafio, certo? Vamos lá, vamos nos desafiar. Tchauzinho, gente!